Fala amigos, tudo bem? Thiago Martins de novo. Muitas pessoas elas perguntaram para mim, Thiago, você há 8 anos atrás, 7, 10 anos atrás aí, você tinha uma mentalidade totalmente diferente. Você falava mais em sair, balada, isso, aquilo. E hoje eu vi que sua cabeça mudou totalmente. O que aconteceu com você, Thiago? Me fala como que você começou a criar essa mente de pensar em investimento, pensar na liberdade, renda passiva, renda extra, tal. Assim, eu costumo dizer que a vida, existe duas formas de você aprender. A primeira forma é você aprender com o erro dos outros. Você vê o buraco ali, você vê o cara com o joelho ralado, você fala, puta, ele caiu no buraco, eu não vou acontecer a mesma coisa com ele. Eu não vou precisar cair para aprender o que aconteceu. E a outra forma é você cair e quebrando a cara. Infelizmente, no Brasil, não se tem educação financeira. Nas escolas, nossos familiares, pais, mães, a gente vem num círculo na onde você foi treinado para estudar, para trabalhar, para pagar dívida, aposentar e morrer. Então, infelizmente, a vida de muitas pessoas elas estão assim. Mas por quê? É culpa das pessoas? Não é culpa das pessoas. Infelizmente, o Brasil, as pessoas, o mundo não quer que você seja uma pessoa rica. Ele quer que você seja uma pessoa de mentalidade limitada. E isso faz com que cada vez mais eles enriqueçam. E aí, eu não tinha conhecimento nenhum. A única coisa que eu tinha conhecimento era em querer andar com tênis de marca, roupa de marca, balada, isso, aquilo. E aí eu vi que o segredo não era esse. Quando eu comecei a empreender, eu tive muita dificuldade, porque a minha mentalidade era isso aqui, ó. Vamos colocar um ovo de codorna. Era assim, algo que minha mente era muito pequena, uma mente muito limitada. E aí eu vi que o modelo das pessoas bem-sucedidas, empresários, as pessoas que tinham uma vida financeira legal, tinham um padrão de vida legal, eles tinham uma mentalidade diferente. E eu sou muito grato ao sistema de marketing multinível. Foi uma das formas que eu comecei a criar essa mentalidade. E os treinamentos deles são muito bons. E aí eu comecei, fui uma pessoa que nunca gostei de ler, eu me formei em enfermagem e assim, eu estudava só na faculdade, eu não gostava de realmente assim, de ficar lendo e tal, porque, sei lá, nunca gostei disso, não fui educado a isso. E aí eu falei, cara, eu preciso entender como que os ricos ficam ricos, como que eles pensam, como que eles agem. E aí eu comecei a identificar e procurar isso. E uma das formas mais simples de você ter uma mentalidade rica e você ter essa visão, criar isso dentro de você, você buscar a leitura de pessoas que estão contando a história dela bem sucedida, estão contando o que aconteceu com a vida deles, tá? Porque aí você aprende com a história deles. E eu, muito pelo contrário, quando eu fui começar a aprender, foi depois que eu quebrei a cara, que eu ganhava muito dinheiro, me endividei e só fazia passivo, não criava nada de ativo, e aí, enfim, minha mentalidade foi mudando. E aí uma das coisas assim que eu vi que me ajudou demais foi o livro do Robert Kiyosaki. Eu recebi várias mensagens das pessoas perguntando o que estava falando sobre o livro e tal. Enfim, eu vou fazer um resumo muito rápido do livro Pai Rico, Pai Pobre. O Robert Kiyosaki, ele é um investidor americano, o cara é bilionário, sócio do Donald Trump. Ele tem vários negócios geradores de renda, então assim, o cara ele é um monstro, ele é referência para várias pessoas no mundo. E no livro dele, ele desenhou esse quadrante aqui. Esse quadrante do lado esquerdo, ele está falando do empregado, aqui o autônomo, aqui o dono e o investidor. Aqui ele fala que o empregado é aquela pessoa que trabalha para os outros, ele geralmente é carteira assinada, às vezes é contratado, enfim, é aquela pessoa que recebe um salário mensal e ela, infelizmente, ela todo dia tem que bater o cartão, ela trabalha e o lucro dela ela acaba gastando com coisas assim em vão. Só que o empregado, infelizmente, ele não trabalha para aprender. Ele trabalha para quê? Para pagar conta. E esse empregado aqui, quanto mais ele trabalha, mais ele deixa o dono rico.
E quanto mais você trabalha, mais você deixa o dono rico. E aí veio o autônomo. O autônomo é aquele cara que falou, porra, eu tô de saco cheio, eu não vou mais trabalhar pros outros, eu sou uma pessoa boa, eu me valorizo. E aí você pega vários dentistas, você pega pintor, você pega engenheiro, arquiteto, tal. São aquelas pessoas que não querem trabalhar para ninguém, eles abrem um consultório e trabalham para ele. Só que essa pessoa, muito por sinal, são as pessoas mais inteligentes que existem no mundo. São as pessoas que têm vários aí pós, mestrado, doutorado, tal. Uma consulta de uma pessoa dessa é caríssima. Esse cara aqui, ele ganha muito dinheiro. Só que o dia que esse cara aqui ele fica doente, o dinheiro para de entrar. E se o dinheiro para de entrar, o que acontece com essa pessoa aqui? E aí começa a ficar frustrado. Então vamos pegar um dentista que tem um consultório lotado. E essa pessoa, ela trabalha, ganha bem, mas um dia aconteceu um acidente. E aí, o que aconteceu? Ela não consegue trabalhar. E aí as contas vêm, porque essa pessoa aqui, ela tem um padrão de vida muito alto. Geralmente ela não quer manter onde que ela morava, tal, ela quer aumentar o padrão. E aí esse cara aqui acaba se lascando. Por quê? Porque se ele ficar doente e acontecer qualquer coisa, ele deixa de ganhar. Esse lado aqui, eles falam que é o lado da escravidão. Por que escravidão? Porque você vive e sobrevive através do seu esforço. Você vive e sobrevive através do quê? Do seu trabalho. Só que esse lado aqui é aquela pessoa que ela falou, poxa vida, eu vou criar o meu negócio. Então às vezes você pega o dono do seu negócio, você pega um cara que começou com um salão, ele cortando lá cabelo, e daqui a pouco esse cara falou, nossa, o que eu vou fazer? Eu vou abrir outro salão e vou contratar cabeleireiros para trabalhar para mim. Ele divide o ganho, recebe um pouco menos, mas em maior quantidade, mas se amanhã ou depois esse cara, ele ficar doente, acontecer alguma coisa, o dinheiro continua entrando. E aí ele abre uma loja, abre 2, 3, 4, daqui a pouco ele tá com uma franquia. Então você vê hoje tem franquias de tudo, tem franquia do McDonald's, Subway, tem franquia de geladinho, de açaí e tal. Por quê? Porque o dono criou um negócio, às vezes o cara não tem um estudo, não tem nem a 8ª série, esse cara criou um negócio. Esse negócio aqui, ó, que é o lado do dono, ele começou a fazer com que essa empresa cria um braço, e aí ela cria um braço, cria outro, cria outro, cria outro, cria outro. Às vezes esse cara chega uma hora que ele fala, putz, que pariu, não precisa mais trabalhar para ninguém. Todo o dinheiro, as coisas que eu criei entra, eu consigo pagar todo o meu custo de vida para Deus, então teoricamente não precisa mais trabalhar. E aí eu vi que aqui é apenas quantos por cento dessas pessoas são dono do seu negócio? Aqui, ó, 95% das pessoas, 95% das pessoas estão desse lado. Aqui é aproximadamente 4%. 4% da população mundial é dono do seu negócio. 95% das pessoas trabalha para 4, 5% ali. Tá? Então o dono do seu negócio é esse cara aqui. E aí vem o investidor, que é apenas 1%.